ficar só controlando o meu aqui, né, da minha fala, né? Mas, cumprimento a todos na paz do Senhor. Rapaz, fica até acanhado, viu, assim, de poder chegar até aqui. Obrigado, querido. Pode ser também. Fico até acanhado de poder chegar até aqui, assim, para falar diante de uma plateia tão qualificada e também do nosso querido coordenador. Eu dizia para o meu pastor Isaac, quando ouvia as palavras de meu amigo Alain Felipe, do tempo que nós servimos aqui na congregação, e eu dizia ao meu pastor, ele continua fazendo discípulos, porque ele investiu na minha vida desde a congregação de Tambaú, quando no ano de 2000, veja, 2000, a gente assumiu ali, sobre a coordenação do nosso pastor Isaac, coordenador da UMAD, a coordenação de jovens na congregação que está em Tambaú. E ali a gente serviu ao Senhor como coordenador, vimos morar aqui no bairro e aqui fomos convidados também para coordenar a juventude aqui, sob a coordenação do nosso pastor Isaac. Então veja, e naquele momento todo o trabalho que nós estávamos fazendo era sob sua coordenação. Ele investiu na minha vida, Deus através da nossa vida foi um canal de bênção, e hoje eu vejo Alain, Arley, Enio e outros obreiros da casa do Senhor, meu pastor. E eu dizia ao meu pastor, coordenador, ele continua fazendo discípulos, porque aqueles que vão proceder de Alain, de Arley, de André, de Enio e os demais vão continuar sendo trabalho pelo nosso coordenador, que por 15 anos, mais de 15 anos, serviu ao MAD Pebeira, ao nosso pastor presidente. E hoje eu quero agradecer, meu pastor, viu, pela oportunidade de poder estar servindo, agradecendo a Deus, a sua família, que investiu tanto na minha vida e no meu ministério. E estar hoje aqui é uma alegria muito grande e não tenho condições, isso é verdade. A capacidade é bem pequenininha, mas eu posso compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da minha vida e na minha vida também. E eu devo ao Senhor, devo a Deus tudo isso e ao meu pastor coordenador que investiu na minha vida. E não só isso, lá em 2013, já 13 anos depois, ele me chama para fazer parte da UMAD PB e estou na UMAD desde 2013, lá se vão mais 12 anos servindo ao UMAD PB. E eu comecei com o meu coordenador. Eu quero agradecer, pastor. Permissão, Deus abençoe, em nome do Senhor. E se eu me permitir, eu vou dizer algumas palavras nesta noite, viu? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradeço de coração. Arlen, obrigado, Deus abençoe. Desculpa a correria e o atraso também, porque a gente, como neném pequeno, eu estou com um Caleb em casa, irmãos, com 2 meses. 2 meses. E a alegria, 2 alegrias, viu? O nascimento dele, e nasceu bonitão, viu? E parecido com a mãe, uma bênção de Deus, para a glória de Deus. E aí a gente agradece ao Senhor, mas nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Como ele parece com a mãe, puxou a genética do avô, é a cabeça inteira do avô, e o avô já está perdendo os cabelos, ele já tem assim as cavinhas, tudinho assim, pronto, né? Porque nem tudo é perfeito, não é verdade? Disse, olha, vai parecer com a mãe, vai também ter a genética da família também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agradecendo ao Senhor, agradecendo ao meu pastor, eu quero ler com os amados irmãos um texto da palavra de Deus que está em Gênesis, por favor, Gênesis, capítulo de número 41, a partir do verso 38. Gênesis 41, verso 38 em diante, para fundamentarmos a nossa ministração. É aqui na frente, né? Eu estou me organizando aqui com a tecnologia aqui do Valentina, viu? Voltou, avança e volta. Aí, muito bem. Só para testar, meu amigo Gregório, falar também para essa joia de Deus, instrumento de Deus para a nossa juventude, viu, irmãos? Os irmãos precisam ouvi-lo e também se acostar a ele, porque tem sido também na área financeira um exemplo e também um instrumento de Deus. Essa semana, eu lembrava, né, porque algumas coisas a gente não consegue, pela pouca idade, alcançar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu passei 8 anos em uma função
dentro do meu emprego. A gente tem um trabalho e dentro do trabalho nós desenvolvemos funções. E aí você passa 8 anos numa função e uma resolução da instituição orienta de que a gente seja remanejado para uma outra, para que a gente não fique mais de 8 anos numa função só. Nós temos um cargo e esse cargo nos possibilita funções dentro da instituição. Vou dar só um exemplo para vocês. E para os irmãos terem uma ideia, eu passei 8 anos em uma função. Depois eu fiz um cálculo essa semana e sempre lembro do Greg quando eu faço o cálculo, né? A juros compostos, geralmente hoje, por mais simples que seja, nós temos uma conta no Nubank. Não faz parte do tema, coordenador, me ajude bem rapidinho, só para fazer uma ponta, meu pastor. Veja o que é que eu descobri e eu lamentei não ter descoberto isso antes, não é? E eu venho fazendo isso há algum tempo já, mas aí eu, por alguma razão, essa semana, refletindo, se eu tivesse começado um pouco antes, eu peguei o valor da minha função, Greg, e coloquei dentro de uma calculadora, certo? A juros compostos. Quem tem uma conta Nubank aqui? Uma conta Nubank. Olha, todo mundo tem uma conta Nubank, né? Antigamente ter uma conta era a dificuldade maior do mundo, viu? O Nubank hoje veio para ajudar a gente. Quase que 100% tem uma conta Nubank. Se você abrir a sua conta Nubank, e o tema não é vocação secular. Mas só uma dica para você, o que eu descobri, se eu tivesse feito isso há mais tempo. Então, eu peguei a conta Nubank, tem lá investimentos, renda fixa e tem outros investimentos, não é? E lá tem 14,5% ao ano. 14,5% ao ano. Se você dividir isso, vai dar mais de 1% ao mês. Joia? Eu disse, pronto, eu fiz um cálculo e coloquei lá a minha função, o valor da função, durante os 8 anos que eu tinha, que eu passei lá, por exemplo. Se eu tivesse pego a primeira função, desde o primeiro dia, o valor daquela função, e tivesse investido num ativo desse, eu teria, ao final dos 8 anos, R$500 mil. Veja. Eu me arrependi, eu disse, eu quase rasgava assim a gravata que eu estava, disse que eu não fiz isso antes. Em 8 anos. E aí você vai calculando, porque os juros são compostos. Então você começa a pensar dessa forma, você muda a sua forma de enxergar o mundo. Eu não vou revelar o valor que eu coloquei lá, mas você veja, em 8 anos você teria R$500 mil. Esse R$500 mil ia lhe ajudar de forma espetacular, sim ou não? Primeiro, uma verdade, você não estaria devendo a ninguém. A primeira verdade, porque se você juntou R$500 mil, você não tinha nada a dever. Primeiro, já é uma bênção não dever nada. O primeiro investimento que você faz na vida é não dever a ninguém. Dever que eu digo, fora do seu orçamento. Porque, dever é ruim? Não, dentro do orçamento está tudo certo. Está tudo bem, contanto que você tenha o seu passivo dentro daquilo que você ganha. Mas veja, eu descobri que se eu tivesse começado desde o primeiro dia da função, eu teria já R$500 mil em relação a essa função. Observe como é importante. Então, quem puder depois perguntar ao Greg, sentar com ele, ouvi-lo, vale a pena, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem quer juntar o seu primeiro R$500 mil? Não é nem R$1 milhão ainda, R$500 mil, diz amém. Olha, uma coisa você já tem. A conta no Nubank, né, pastor? Agora, o mais difícil agora é juntar o dinheiro para colocar dentro dela. Mas pelo menos aí você olha assim, Senhor, a conta eu já tenho. Manda o recurso, Senhor. Né? E a orientação você pode pegar com o Greg para a glória de Deus. Gênesis 41, 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? 39. Verso 39. Se for passando, isso. Depois disso, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Verso 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca, veja a expressão, se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E quem pode diz amém. Queridos, falar sobre vocação, e fazendo uma rápida introdução, falar sobre vocação secular, nós vivemos em um mundo secularizado. E a igreja está inserida dentro desse contexto.
E falar sobre vocação, muitas vezes nós associamos principalmente ao ministério pastoral ou eclesiástico. E nós muitas vezes nos resumimos a isso. No entanto, Deus chama pessoas para servir em todas as áreas da vida. Quero agradecer meu coordenador, ele vai para o aniversário, tem uma outra agenda. Assim é a vida de pastor, viu, irmãos? Deus abençoe, meu pastor. Amo de coração, muito obrigado por tudo. Deus chama pessoas para servir em todas as áreas da vida. Então veja, é preciso ter o cuidado de que vocação não está somente resumido à vida ministerial. Você vê aí uma lista rápida: Carlos Eduardo, casado, vou voltar só um pouquinho. Aí eu pedi para Arley, para Alan, na verdade, atualizar, porque nessa lâmina aqui tinha pai de uma filha linda. Né? Aí o pior é que o pessoal chega assim para Eduardo e diz assim: mas é linda a sua menina, pastor? Diga muito obrigado. Aí olham para mim: ei, pai, é a sua cara. Não, eu sei. O pior é que, na verdade, as pessoas dizem que ela é linda, e ela é linda mesmo. Não? E aí tem alguns traços meus, mas por ter, às vezes, a pele parecida com a minha, aí acham que parece mais comigo. Mas, na verdade, ela também parece muito com a mãe, tem muito da mãe. Não é? Mas pela cor, às vezes, o pessoal acha que parece comigo. Aí eu acrescentei, não só uma filha linda, mas um filho, mas também pai de um filho lindíssimo, e como eu já disse, parece com a mãe. E o restante, nosso querido Alan já fez aquela lista que às vezes a gente fica meio acanhado assim. Mas veja, irmãos, eu servi aqui nesta casa como coordenador de jovens. Quando eu cheguei aqui, eu ainda era solteiro. Eu fui coordenador aqui nesta casa de oração solteiro. E teve um dia, para os irmãos terem uma ideia, que eu tinha um veículo, e olha, já estava numa fase melhorzinha. Eu tinha um veículo, mas não tinha a condição de colocar o combustível nele todos os dias. E às vezes eu escolhia a hora de vir aqui para a congregação. Se eu vinha para a escola bíblica dominical, oração e escola bíblica dominical, ou vinha para o culto à noite às vezes. Você veja como são as coisas, não é? E hoje Deus tem abençoado para a glória do seu santo nome, porque Deus é fiel para abençoar a vida dos seus servos. Então, queridos, voltando um pouco aqui, falar de vocação não se resume apenas à vocação ministerial. Existem 3 tipos de vocação. Para a gente interagir, repita comigo: 3 tipos de vocação. Vocação específica, dupla vocação e vocação social. Você perceba, você pode se identificar com uma das 3. Eu me identifico com uma dupla vocação. E aí a minha vida vai demonstrar isso. Por quê? Porque eu sirvo no ministério da igreja e eu sirvo na vida social, pessoal. Eu sirvo na vida pessoal. Minha dirigente, Deus abençoe, nossas dirigentes, nossas queridas irmãs que ali estão. Por quê? Porque Deus assim tem aberto as portas para mim. E eu louvo a Deus por isso. Mas você vai encontrar pessoas que têm uma vocação apenas ministerial específica? Sim. Você vai encontrar pessoas que vai ter uma vida apenas com uma vocação social? Sim, também. E tudo bem, contanto que nós lembremos do conselho de Paulo a Timóteo, quando diz assim: Timóteo, desenvolva o dom que você recebeu. Veja, aí é onde está o segredo. Identificar a sua chamada. É possível identificar antes de exercê-la? Sim. Mas, muitas vezes, nós só conseguimos descobrir exercendo. Agora, é preciso ter coragem e disposição para aceitar a vocação quando nós descobrimos a vocação. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos não só exercer a vocação para a qual fomos chamados, mas também agradar pessoas que estão à nossa forma, que acham que nós devemos desenvolver aquela outra atividade. Isso é um dilema que precisa ser vencido. Mas vamos em frente. Nós temos 3 vocações: específica, dupla e social. E quando pensamos nisso, geralmente vem à nossa mente a específica, ministerial, igreja, chamada para o pastorado, chamada para a coordenação, chamada para o louvor, chamada para a área da música, por exemplo. Mas não esqueça de que você pode também desenvolver uma outra vocação, a vocação social, onde você vai servir a igreja através dos recursos que Deus lhe dará para fazer.
A Bíblia tem exemplos para isso? Tem, e eu vou citá-los nesta noite aqui. Eu não sei se está aparecendo lá, aqui não está aparecendo para mim, eu vou apertar um OK, eu volto, eu acho que vai ter um ID, está pedindo um ID, viu, André? Mas eu vou avançando, e aí a gente vai organizando. Então, queridos, Deus nos chama, ou chama pessoas para servir em todas as áreas da vida, tais quais educação, saúde, amém, saúde, ciências, empreendedorismo, e aí eu já dei o spoiler do meu amigo Greg, né? No empreendedorismo. Então você pode ter chamadas por Deus, vocação para essas áreas, e Deus está nessa vocação. Está nessa vocação. A vocação secular é um chamado divino para atuar no mundo com um propósito. Agora, o segredo é como identificar o meu propósito. E aí eu vou, ao longo da minha própria história, tentando esclarecer melhor para vocês. Atuar no mundo com um propósito, integridade e serviço, revelando a glória de Deus no seu cotidiano. A maior dificuldade que nós enfrentávamos na nossa época era os jovens que entravam na faculdade e se afastavam da igreja. Olha, a gente ouvia tanto, irmão, os pastores tinham até medo quando os jovens, passei no vestibular, misericórdia. Por quê? Porque às vezes, um mundo diferente, descobertas, informações, e eles não estavam prontos para aquela informação, ou não tinham a sua fé fundamentada a ponto de resistir àquelas investidas seculares, a investida do mundo acadêmico. Por quê? Há quem chegue na faculdade e ache que tudo que é dito lá está certo, mas não está. É um local de discussão, é um local do debate, é um local onde você vai concordar e discordar. Agora, havia, de certo modo, uma certa perseguição aos evangélicos, aos cristãos. Por quê? Porque o cristão geralmente é uma pessoa diferente, e tudo bem ser uma pessoa diferente. Certa vez, na faculdade de comunicação social, eu estudei, vocês vão lembrar da pessoa, ela hoje é uma pessoa conhecida, e eu estudei com esta pessoa, né? E ela perguntou para mim assim: Carlos, você pertence a alguma igreja? Você é evangélico? Aí eu, sim, veja, lá no início dos anos 2000. Eu digo, sim, eu sou evangélico. Aí ele olhou para mim assim, aí disse, mas tu não é daquela azulzinha não, isso é dela mesmo. Aí ele concluiu dizendo assim: um rapaz tão bom como você, na expressão dele, né? Um cara tão bacana como você, tão legal, e pertencer logo à azulzinha, que a Assembleia de Deus sempre foi conhecida pela sua cor azul. A nossa aqui não é, né? É bege, né? Agora. Mas veja, sabe quem foi que fez essa pergunta? Ildinho. Quem já ouviu falar de Ildinho aqui? Uma boa parte. Que é o responsável lá do jornalismo da TV Correio. Eu estudei com o Ildinho em comunicação. Veja. Aí você percebe que muitas vezes você não precisa negar suas origens, negar sua fé, porque você está num ambiente acadêmico. E veja, irmãos, eu frequento a academia desde os anos 2000. Lá se vão quantos anos? 25 anos. E estou crente para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu frequentei 4 faculdades. Estou terminando 2. Aqui já foi anunciado. E aqui eu estou terminando este ano, crente do mesmo jeito, servindo a Jesus da mesma maneira. Por quê? Porque maior do que tudo nesta vida está o Senhor Jesus. Está Deus, está a sua palavra. E se Deus lhe proporciona frequentar ou estar em alguns espaços, ou ocupar alguns espaços, maior é Deus do que aquele espaço que Ele proporcionou estar. Geralmente as pessoas querem trocar o espaço, trocarem Deus pelo espaço. Mas quem te colocou lá é Deus. E se Ele te colocou lá é porque Ele é maior do que aquele espaço. E às vezes nós nos envergonhamos quando chegamos. Nós pedimos a Deus uma porta, quando a porta se abre, a gente se envergonha de Deus da porta que Ele abriu para a gente. E como eu me envergonho, ou você se envergonha? Negando a sua presença ou existência na nossa vida. Agora, claro, você vai ser aquele cristão chato que vai estar num ambiente de trabalho, querendo pregar todos os dias? Não.
Porque a maior pregação que um cristão faz é o seu testemunho. Ora, a maior pregação de um cristão trabalhador é chegar na hora, é não atrasar, é cumprir sua tarefa, é fazer o que se pede, é não sair antes da hora, é não colocar atestado falso, é não faltar para vir à igreja. Esses dias, uma professora de Direito do Trabalho, ela contou um exemplo para a gente de uma justa causa de um cristão que colocou um atestado para participar de um retiro da igreja. Aqueles cristãos mais entusiasmados, não, mas ele fez isso pela obra de Deus. Não, irmão, mas mentir para fazer a obra de Deus? Ora, eu acho que há uma incoerência aí, sim ou não? Sim. O que é que você tem que fazer? Você tem que estudar para ter um emprego que vai lhe proporcionar servir na igreja. Esse é o caminho da vocação. Glória. Então, por exemplo, quem quer servir mais na igreja agora, claro, você vai ter que escolher certo momento. Porque eu quero ser médico. O médico faz seu horário praticamente, sim ou não? Sim, faz 3 plantões, vai fazer um salário maior do que muitos da média brasileira. Agora, claro, se você quer já fazer seu 500 mil em pouco tempo, aí vai fazer plantão em cima de plantão e vai dar tudo certo, não é? Então, existem profissões que vão te dar a liberdade para poder fazer o seu trabalho e servir ao Senhor na igreja. Então, para isso, você não vai precisar colocar atestado falso. Você vai estudar, vai pedir a Deus uma posição que lhe vai dar condições de servir ao Senhor na sua casa. Então, falar de vocação não se resume à vocação na igreja, mas vocação também fora da igreja. E o slide em cima vem dizendo, vocação secular, vivendo o chamado de Deus, onde? No mundo, cada profissão como expressão da sua fé. E aí a gente continua. A vocação vai além da igreja. Deus chama pessoas, ou melhor, chama para todas as áreas. Cada trabalho pode, veja a expressão, pode ser um ato de adoração. O cristão é luz onde Deus o posiciona. Onde Deus colocar você, você vai ser luz. Você quer um exemplo? Eu estou terminando o curso de Direito, como Alan disse. Eu termino agora esse ano. Era um sonho antigo. E depois que eu identifiquei, era a minha vocação, irmãos. Mas eu não tinha condições de bancar um curso. Para você ter uma ideia, há momentos da vida que parecem problemas, mas são soluções. A pandemia foi o maior problema que a humanidade enfrentou dos últimos anos. Sim ou não? Sim. As faculdades começaram a abrir oportunidades para cursos online, híbridos, e para as aulas semipresenciais naquele período da pandemia. A procura muito baixa, desconto, parcelas menores. Para você ter uma ideia, uma parcela hoje, um curso de Direito, um curso de odontologia, medicina não vou colocar que é fora da curva, R$11 mil. Mas um curso de Direito, por exemplo, é R$1.770, R$1.800. Se você não conseguir uma bolsa ou não conseguir um desconto, R$1.800. Então veja, mas o meu sonho sempre foi fazer, e eu tenho colegas hoje que fizeram, e eu tenho 1 e 2 em especial, que foram vetores para que eu pudesse entrar pelo caminho. Um já tinha terminado, um já tinha concluído, e o outro já estava em uma fase bem avançada. E eu cheguei para conversar com um deles, e ele chegou para mim e disse assim: Edu, se você começar o curso hoje, os 5 anos vão passar. Se você não começar, os 5 anos vão passar da mesma maneira. E aí, agora, na segunda semana de junho, eu defendi o trabalho de conclusão de curso. Eu nunca fico nervoso para fazer apresentações, pelo hábito da igreja, pelo hábito do púlpito, né? Por estar na igreja há tantos anos, a gente acaba ganhando, assim, a desenvoltura para falar. E a gente leva essa desenvoltura para a faculdade. Mas no dia que eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiquei nervoso, eu confesso. E eu disse aos professores, a banca formada disse: estou muito nervoso. Eles não acreditaram, porque eu passei 4 anos e meio com desenvoltura, fazendo trabalho, participando, dando aula de direito nas escolas municipais, em João Pessoa, participando dos projetos de extensão, dando palestras na faculdade. Eles: não, Carlos, você está de brincadeira, vamos logo para a gente terminar logo a tua banca. Quando eu percebi que eles não acreditaram que eu estava nervoso, aí eu fiquei tranquilo. Porque eles não acreditaram, mas era verdade que eu estava nervoso, entende? Mas aí é uma técnica também. Se você quer ficar tranquilo, diga que está nervoso, que se eles não acreditarem, você vai ficar bem. E aí eu fiquei tranquilo, apresentei, tirei nota máxima.
Mas qual foi a razão do meu nervosismo? Eu lembrei da fala do meu amigo Samuel, que disse para mim: se você começar, os 5 anos vão passar. Se você não começar, os 5 anos vão passar da mesma maneira. E quando eu parei ali na frente da banca, eu lembrei, um ciclo estava se fechando. Um ciclo estava se fechando e 4 anos haviam se passado. E eu estava concluindo e estava fechando aquele ciclo. Quem é Samuel? Samuel, e faz parte dessa outra fala que eu digo aqui para vocês, que o cristão é luz, a parte final da introdução aí, o cristão é luz onde Deus o posiciona. Samuel é um amigo que foi coordenador de jovens na Torre. Quem conhece a congregação da Torre aqui? Andrezinho, Alan e os demais. Samuel foi coordenador de jovens na Torre, enquanto eu era coordenador de jovens em Tambaú, onde hoje eu estou pastoreando. E nós fazíamos intercâmbios como esse que Alan está fazendo aqui com a equipe, com o André e os demais. Eu ia pregar na Torre, Samuel ia pregar lá em Tambaú. Samuel fez o curso de Direito, passou no concurso para o Tribunal de Justiça da Paraíba, o TJPB. E o sonho de Samuel era ser juiz. E quando a gente conversou, ele já havia terminado, e eu dizendo: Sam, eu estou querendo fazer o curso. Ele disse: se você fizer, vai passar os 5 anos, se não fizer, vai passar os 5 anos. Isso foi em 2020. Eu iniciei em 21, agora em 25, estou fazendo 5 anos. Fez 4 anos e meio agora em junho, 5 anos em dezembro. Em 2020, eu conversei com Samuel. Veja, Samuel estudando para ser juiz. Tinha terminado o curso de Direito, eu ia iniciar o curso ainda. E aí, o que acontece? Essa conversa, disse: pronto, está decidido, eu vou fazer. Janeiro de 21 eu começo, um mês depois da conversa com Samuel. Passa 21, passa 22, em 2023, 3 anos depois de ter essa conversa com Samuel, e ele vinha na preparação para a magistratura, Samuel é aprovado no concurso para juiz no Rio de Janeiro. Veja, irmãos, uma realidade que seria muito longe da gente. Samuel passou 3 anos e meio estudando, e naquele ano, agora em 2023, ele é juiz há 2 anos. Um jovem que foi coordenador de jovens na Torre. Olha assim para o teu colega do lado, diz para ela assim: é possível também acontecer na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. É possível. É possível. Veja, estou falando de um amigo que esteve comigo agora recentemente comendo um churrasco, agora em novembro. Aí encontrei com a esposa dele, inclusive, ontem. Inclusive ele vai ser papai de novo, o Joaquim vai nascer daqui a 3 meses. Mas veja, Samuel, um exemplo nosso, assembleiano, não sei se vocês viram, foi o que deu a palestra na Escola Bíblica de Jovens no Carnaval esse ano, lá no Templo Central. É aquele moço. Veja que é uma realidade próxima da gente. E aí, ele usa uma frase para mim que diz, que eu concordo, 2 na verdade, que eu acho muito bacana. Ele diz assim: Edu, eu sou juiz constituído por Deus e pelos homens. Foi Deus que me colocou lá, e eu galguei a posição e os homens me nomearam. E a outra aqui, eu gosto muito quando ele diz: é melhor, Edu, uma causa cair na minha mão, um juiz temente a Deus, do que na mão de um juiz que não tem temor de Deus. Calcule isso. Uma pessoa que vai identificar e vai se identificar com o problema do outro. Quando chega, por exemplo, lá para ele fazer, hoje ele está atuando na custódia do Rio de Janeiro, e quando chega para uma pessoa para tratar, para fazer uma custódia, por exemplo, e o nome é do tipo assim, Josué, lembra o nome bíblico aí, outro nome bíblico mais do Antigo Testamento? Isaías, não é? Aí ele faz logo a pergunta, né? Ele chega para o custodiado e diz: faltou a escola dominical, não foi? Aí ele para assim, ele diz que, e o rapaz que está preso, fica olhando para ele assim, do tipo, se perguntando: como é que ele sabe disso? Não é? Porque geralmente, muitos filhos, irmãos, vocês são uma bênção de estar hoje aqui, mas muitos filhos de irmãos estão aí fora da igreja e passando por dificuldades, com muitos problemas aí, sociais que a sociedade está enfrentando, porque deixaram de vir à igreja, deixaram de vir a palestras como essa, deixaram de vir glorificar a Deus e de acreditar que Deus é poderoso para fazer o melhor na vida de cada um de vocês. Então você perceba, o cristão, ele é luz onde Deus o posiciona. Eu estou terminando o curso agora. Eu tenho uma jornada de mais 5 anos para frente para alcançar o objetivo que eu tracei para mim também. Mas
Outra coisa que eu converso muito com os meus amigos, ele diz: quanto mais você se aproxima daquilo que você deseja, mais próximo aquilo se torna de se realizar. Anota isso aí. Vou repetir. Quanto mais você se aproxima daquilo que você deseja, mais aquilo se torna possível de se realizar. Vou repetir. Quanto mais você se aproxima daquilo que deseja, mais aquilo pode se tornar realidade. Em outras palavras. E aí o que acontece? Eu, terminando o curso, era para eu ter terminado agora em junho. Mas, Edu, você atrasou, reprovou? Não. Na verdade, eu adiantei o curso. Eu adiantei muitas disciplinas de outra graduação. E aí sobrou uma disciplina. E eu cheguei para a coordenação e disse assim para a coordenação: só falta uma disciplina. Deixa eu terminar agora junto com o TCC? Não, o sistema não pode, e tem que ser os 5 anos e tal. É tanto que eu vou pagar essa disciplina agora, no semestre que vem, uma só. Família e sucessões, direito civil, uma só. Eu queria ter pago agora, semestre passado. Insisti, lutei e não consegui. Porque tem coisas que a gente quer, mas Deus tem algo melhor para nos proporcionar. Tem coisa que a gente quer, mas não é o necessário para a gente. Sabiam disso? E tem coisas que a gente nem pensa, mas é necessário. Há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Ajude a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: há uma diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Diga assim: você sabe o que quer. Deixa eu dar uma pausa aqui, tem gente que nem sabe ainda. Não sabe. Quando sair daqui, vai lembrar e dizer: o que é que eu quero mesmo da vida, meu Deus do céu? Mas é isso, mas vamos continuar. Você sabe o que você quer, mas nem sempre sabe o que você precisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria ter terminado agora. Eu ia ganhar 6 meses. 6 meses, sim ou não? Eu ia ganhar 6 meses de conclusão. Como a faculdade não permitiu, o sistema não permitiu, tal, beleza. Eu entrei no site de seleção de estágio. Eu já tinha feito um estágio em um escritório, estou em outro escritório, e entrei no site para fazer estágio em órgãos públicos, que é a minha vocação, porque eu sou servidor público há mais de 20 anos que eu sou servidor público. Então eu tenho vocação para isso. Eu me sinto vocacionado. Me inscrevi no site de seleção de estágio. Disse: eu tenho meu emprego. Ele disse: eu vou me selecionar só para fazer um teste, para saber se meu nível está competitivo. Aí eu fiz a prova. Fui bem na prova. Mas eu tinha planejado somente fazer a prova. Aí chega um e-mail para mim: Carlos, você está sendo convocado para o estágio porque você foi aprovado. Eu disse: eu não tinha pensado nessa segunda fase agora. Eu não tinha pensado pós a prova, né? E você tem 8 dias para responder se quer ou não. Eu disse: e agora, como é que eu vou conciliar o trabalho com o estágio? Eu não sabia como funcionava lá. E aí, eu disse: eu quero. Eu não sabia se ia dar certo, mas que eu queria. Ele perguntou se eu queria, se eu tenho interesse. Não sabia se podia. Porque, inclusive, eu ainda tinha uma dúvida com relação a uma outra função, porque o servidor público, ele é muito limitado, ele não pode ter 2 empregos, só em 2 exceções, não é? Na saúde e na educação, e o juiz, que pode ser professor, por exemplo, no direito. E ele disse: não, mas aí eu vou perguntar isso depois. E aí eu tenho interesse. Aí chega o formulário, então preenche o formulário e se apresenta tal dia. Eu digo: pronto, eu não tinha pensado nisso também, mas eu vou me apresentar. E eu fui. Resumindo, queridos, eu fui para o estágio, deu tudo certo. Lembra da frase que eu disse a vocês: quanto mais eu me aproximo daquilo que desejo, a chance daquilo se tornar realidade aumenta? Pronto. Qual é o meu desejo? Cargo máximo da área do direito. Beleza. Ele disse: eu vou fazer a seleção para o Tribunal de Justiça de João Pessoa, que vai ser mais concorrido. Eu não vou passar e não vou ter a dificuldade, nenhum problema de escolher para onde vou, e ninguém vai me chamar. Mas eu já disse a vocês que me chamaram. Me chamaram. E o que acontece? Eu vou tomar posse ali no estágio, no TJPB, no Tribunal do Júri. Veja, para atuar juntamente com o juiz-presidente daquele tribunal. Porque eu poderia ter ficado em qualquer área dentro do tribunal. Administrativa,
outras áreas. Não, Deus me colocou do lado do magistrado, que é o presidente do tribunal do júri. Existe o diretor do fórum e o presidente do tribunal, do primeiro tribunal do júri. Você veja, irmãos, quanto mais nós desejamos e nos aproximamos do que desejamos, a chance daquilo se tornar realidade é grande. Você quer um exemplo mais prático para você entender? Por exemplo, está gostando de alguém, né? Está gostando de alguém. Aí não se aproxima da pessoa, não se mostra para ela não sabe que tu existe, e aí diz, não, tem namorado ou namorada, né? Para os meninos, está namorando? Eu estou namorando. Quem é? Não, é fulana de tal, mas quando ela souber, ela termina, porque ela não sabe ainda que está namorando com você. Porque tem gente, irmão, olha, você só vai conseguir namorar com alguém se aproximar da pessoa, sim ou não? Sim. Como é que a pessoa vai namorar se você não conhece, você não é conhecido da pessoa, não sabe quem é e não tem condições? Ou seja, a chance de tornar a realidade, olha, é a chance, não é? Não vai fazer como um rapaz lá no interior que não tinha coragem de falar para a moça que gostava dela, aí tentou usar uma profecia dizendo que ela seria a esposa dele. Aí ela olhou para ela chorando, porque ela chorou, aí ela chegou para mim, irmão Eduardo, eu não quero, o que é que eu faço da minha vida agora? Porque ela achava que a profecia era de Deus, mas não era de Deus, irmão. Porque eu disse, não se preocupe, é porque na verdade ele gosta de você, não teve coragem de falar com você e tentou usar dizendo que era uma profecia. Isso aí, graças a Deus. Ela não quis, que ela não queria também. Então, quando eu desejo alguma coisa e me aproximo daquilo que eu desejo, há chance de aquilo se tornar realidade. Não significa dizer que 100% vai se tornar realidade. Você viu o caso do namoro, nem sempre vai dar namoro, não é verdade? Mas o que acontece? Cheguei no tribunal, e aí ainda é a última frase aí, ó. O cristão, a luz, eita, já estou passando meu horário, meu coordenador. Vou terminar rapidinho. O cristão, a luz, é luz onde Deus o posiciona. Queridos, eu assumi o estágio lá, trabalhando com o doutor Antônio. Eu não vou contar os detalhes, que quase não dava certo, sabe? Mas quando Deus quer, né, irmão? Olha, quase não dava. Irmãos, olha, deixa eu contar rapidinho. A faculdade não assinou o documento para eu estagiar. Vocês acreditam? E a faculdade dizia assim, a gente só assina se o juiz assinar. E o tribunal dizia, eu chegava no tribunal, o tribunal dizia, a gente só recebe você se a faculdade mandar o seu termo assinado. Veja, irmão, eu estava entre a faculdade e o tribunal não aceitava e a faculdade não assinava. Só que a faculdade colocou um meio lá, não tinha dado certo, porque eu não tinha acesso ao doutor Maciel. Mas quando Deus, queridos, quer nos abençoar, Ele quer nos aproximar daquilo que Ele projeta para a nossa vida, Ele abre as portas para nos abençoar. Agora, lá nós devemos ser luz. Qual foi a primeira do local para nos chamar a atenção também nesse sentido? Mas voltando, qual foi a primeira pergunta que me fizeram? Você é pastor? E aí, para surpresa, eu não só uso paletó, né? Eu não uso paletó lá, né? Da igreja. Eu não só uso paletó, mas de fato eu sou pastor. Pastor, não é nem evangelista. Pastor. Aí eu disse, sim, eu sou pastor. Aí eu percebi que meu amigão ficou surpreso. Porque jovem, né? Geralmente, qual é a ideia que a gente tem de pastor? Pastor, geralmente cabelos brancos, na verdade, assim, pessoa mais idosa e tal, né? Mas aí, graças a Deus, irmãos, olha, muito bem quisto, muito bem tratado, muito bem cuidado, muito bem acolhido, para a glória de Deus. Por quê? Porque foi Deus que me colocou lá. Amém. Glória a Deus. Termino bem antes. Para a glória de Deus. Então, queridos, veja, você não precisa negar a sua existência. Você não precisa negar a sua chamada nem a sua vocação. Agora, você vai chegar agora no seu ambiente de trabalho pregando todo dia? Não, nenhum dia. Mas a sua maior pregação é o seu comportamento. Chegando na hora, saindo na hora certa, fazendo seu trabalho, aprendendo, sendo cortês, sendo educado, sendo uma pessoa gentil, tendo Jesus na sua vida e respeitando a religião dos outros, respeitando o posicionamento dos outros. Quem entende diz amém. Por quê? Porque o cristão é luz onde Deus o posicionar. Amém, queridos? A gente continua. Base bíblica, Colossenses 3, 23, 24, só a primeira parte. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração. Como para quem?
para o Senhor. Você veja que Paulo pega agora o cristão, tira de dentro da igreja, coloca ele agora numa atividade social e diz: você está fazendo essa atividade social, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Quem entendeu diz amém. Paulo tira agora os crentes colossenses de dentro da igreja, coloca na sociedade e diz: faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Quando eu estou servindo lá os meus colegas, doutor Júnior e meu amigo Vicente, doutora Mariana e os demais doutores que estão lá, eu estou servindo a eles como se estivesse servindo a Jesus. E aí esse ponto aí dos nomes, Violão, você dá uma editada, por gentileza, pode ser? Pronto. Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a sua glória. É isso? Para a glória de Deus. Porque tem gente, irmão, que não pode ter função, que já fica assim, ensoberbecendo. Olha, tem gente que não pode ler um livro que já acha que sabe mais do que o pastor. O pastor Eduardo Leandro tem uma fala que ele diz: um monte de teólogo de youtuber. De rede social, não, melhor. Teólogo de youtuber, né? Teólogo de rede social. Lê um texto na rede social, já acha que sabe mais do que o pastor. Chega na faculdade hoje, já acha que é professor da faculdade. Não, pai, é só estudante ainda, benção. Tem misericórdia. Porque na minha época, irmão, muitos jovens se afastavam da igreja porque entravam na faculdade. Ouvia uma informação lá, aí agora disse: aquilo ali é verdade, aquilo que eu aprendi é mentira. Não, irmãos. Veja, eu frequento a faculdade, a academia, desde 2000. E estou aqui servindo a Jesus com muita alegria. E quero ser juiz. Quero. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Diga amém. Amém. Olhe, eu vou orar para que aconteça. Diga assim: eu vou orar também, pastor. Amém. Pronto, olha, veja bem. O que a Bíblia diz? Se dois concordarem na terra, está concordado? Se não der certo é porque vocês não oraram. Mas vai dar certo na glória de Deus. Então veja, queridos, façam tudo para a glória de Mateus 5,16. Para quê? Vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai. Ou seja, eu glorifico ao Senhor lá no meu estágio, eu glorifico ao Senhor lá no Instituto Federal, onde eu sou servidor federal, eu glorifico a Deus lá na minha congregação, eu glorifico a Deus dentro da minha casa. Diga amém. Porque é preciso, irmãos, entender que existem 3 tipos de vocação: específica, dupla e social. Tem pessoas que vão ser chamadas exclusivamente para ser pastor. Outros serão chamados para serem pastores e outras funções que Deus os abençoar. Amém? Porque às vezes eu digo: eu sou servidor da União, veja, servidor do governo federal. Mas não deixei a igreja por causa disso. Não deixei a igreja por causa disso. Hoje, antes de vir para cá, e fazendo o ajuste final da palestra, e estudando. Para quê? Para alcançar o objetivo da magistratura. Olha que coisa. Por quê? Eu preciso estudar um pouquinho todos os dias. Nem todo dia dá para você estudar. Tem dias no meu calendário aqui, que eu olhei hoje, inclusive, que eu estudei 4 horas e 35 minutos líquidos. O que é isso? É você estudar 4 horas e meia direto. Claro, com pausas. Hoje não é o dia de dar as técnicas de estudo, não, mas tem técnica para estudar. Tem gente que não estuda nada. Nada. Tem gente que não estuda nada. Passa uma semana sem estudar. Aí chega no sábado, quer estudar de 6 da manhã a 6 da noite. 12 horas. Sua mente não está adaptada e você não vai absorver nem a metade do que está estudando. E o que é ideal? Então, estudar 1 hora, 2 horas por dia, todos os dias, do que parar um dia para estudar o dia inteiro. Quem entendeu diz amém. Vamos à frente, senão não dá tempo. A vocação como chamado divino. Deus nos usa no cotidiano. Não há separação entre o sagrado e o secular. Toda vocação é uma missão. Quando eu digo assim, você quer... Não interprete mal o que eu disse. Não há separação entre o sagrado e o secular. O que o senhor está querendo dizer com isso, irmão Eduardo? De que Deus está com você no sagrado e Deus continua com você no secular. Deus está comigo quando eu estou na igreja e Deus está comigo quando eu estou lá no instituto, quando eu estou lá no meu estágio, quando eu estou lá servindo ao público. Quem entendeu diz amém. Continua. Pensadores cristãos que falaram sobre vocação. Abraão disse assim:
não há um centímetro da existência sobre a qual Cristo não diga, é meu também. Veja, não há uma área da sua vida que não pertence ao Senhor. Tudo que envolve a sua vida pertence a Deus. Tudo que envolve o seu ser pertence ao Senhor. Vou reler. Não há um centímetro da existência sobre a qual Cristo não diga, é meu. Esse centímetro da sua vida me importa. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado para interagir. Cada centímetro da sua existência é do interesse de Jesus. Até aquele relacionamento que você não teve coragem de falar ainda, ele se interessa. Agora não está dizendo que vai ser esse, tá certo? Pode ser outro, né, Alan? Tim Keller disse assim, o evangelho transforma o modo como você vê o seu trabalho. Tem gente, irmão, que é tão preguiçoso que não tem coragem de trabalhar, porque nada cai do céu. Eu fui dizer isso uma vez a Dudinha, eu disse, minha filha, tentando dar uma lição em Dudinha, né? 7 anos de idade. E ela era mais jovem ainda, tinha 6, eu acho. Eu tentando dar uma dica para ela, ensinar alguma coisa para ela. Eu disse, minha filha, as coisas não caem do céu. Cai sim, pai, a chuva cai. Eu disse, meu Deus, e agora? Perdi meu exemplo. Vou pensar em outra coisa para ensinar você. E ela ficou rindo, né? Então, queridos, o evangelho transforma o nosso modo como vê o trabalho. Tem pessoas que amanhecem na segunda-feira, irmão, colocam um atestado dizendo que está doente, não está doente. Por quê? Muitas vezes perdeu a hora no domingo e não vai trabalhar no dia seguinte. Não pode ser assim. Lembra do exemplo que eu dei do cristão que deixou de trabalhar porque colocou um atestado falso? O advogado disse para ele, Jesus está muito triste com o senhor. O advogado disse para ele, Jesus está muito triste com o senhor. Não, mas eu não estava bebendo nem fumando. Eu sei, mas você não podia mentir para fazer a obra de Deus. Procure um emprego que lhe dê condições de fazer a obra de Deus também. Bonhoeffer, escrevendo, disse, vivência cristã autêntica se dá no mundo real. O que é isso? Bonhoeffer é um teólogo alemão que atuou até os 39 anos e combatia muito o nazismo. Ele dizia, a autenticidade do cristianismo está no seu dia a dia, no mundo real, no que você faz. Ou seja, ser cristão aqui dentro da igreja é uma coisa, ser cristão na faculdade, ser cristão no trabalho, ser cristão no você atua é outra totalmente diferente. Amém, queridos? Porque tem pessoas que é uma bênção dentro da igreja. Quando está fora da igreja, passou. Não é passou, não é passou. Porque tem vergonha de responder a parte do Senhor. Vamos em frente? Aplicações práticas e eu concluí. Trabalhar com excelência. Ética e testemunho do ambiente profissional. O trabalho como serviço ao próximo. Veja, quando Paulo disse, faça tudo como para o Senhor. Quando eu sirvo no estágio, quando eu faço meu trabalho, quando eu atendo uma demanda da minha chefe, quando eu atendo uma demanda do setor, eu estou fazendo aquilo como se eu estivesse fazendo para Jesus. A alegria com que eu faço, o sorriso com que eu faço, meu pastor Jailson, é como se eu estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus. Porque às vezes as pessoas podem até não compreender. Por que você faz as coisas com tanta alegria? Porque eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Jesus. Então, se você, querido e querida, jovem, irmão, irmã, na noite de hoje, galgar posições na sua vida, na saúde, no direito, no empreendedorismo, na educação, onde Deus lhe colocar, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Faça o seu melhor. Seja o melhor que você puder. Não faça pela metade. Não faça de má vontade. Não faça de cara feia. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque é possível ser cristão, ser servo de Deus, ser membro de uma comunidade cristã e fazer o trabalho com excelência. Diga amém. É possível ser cristão e fazer o seu trabalho e estudar. Há cristão que ora, Senhor, me dá aquela vaga do concurso, não parou 1 minuto para estudar. Aí chega uma pessoa que às vezes nem cristão é e passa. Deus foi injusto? Não, Deus foi justo, porque abençoou quem estudou. Quem entendeu diz amém. Trabalhar e estudar com excelência é dar o seu melhor. É não deixar para estudar 12 horas num dia, enquanto você não estuda nem 1 hora todos os dias.
E detalhe, tem gente que diz assim, agora eu vou estudar para valer. Aí naquele dia estuda 5 horas. No dia seguinte não estuda nenhuma hora. Vai ser aprovado? Não, assim não. É preciso fazer tudo o que fizer com excelência. Ética e testemunho no ambiente profissional e educacional. O que é isso? É você se portar de forma ética. Ser o melhor que você puder. E mais, trabalhar como se estivesse servindo ao próximo. O trabalho que você faz aqui, o trabalho que você faz no seu ambiente educacional e no trabalho que você vai fazer para aqueles que não trabalham ainda, no seu ambiente de trabalho, é como um serviço ao próximo. Qual o segundo maior mandamento da Bíblia Sagrada? O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Uma frase que marcou o meu momento de teologia, quando eu fiz o curso de teologia, foi: todas as pessoas que eu encontro na rua merecem o meu respeito, porque ela é melhor do que eu em alguma coisa. Lembra da expressão de Paulo aos Filipenses? Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas com aquilo que é do próximo. Por quê? Porque eu preciso me preocupar com o que agrada ao próximo também. E encerrei, queridos. Toda vocação pode glorificar a Deus. O cristão é missionário também onde? Fora da igreja. Viva seu chamado com paixão e propósito. O que é isso? Tudo que você for fazer, se dedique ao máximo. Por quê? Porque você vai colher os frutos da sua dedicação. Há pessoas que querem galgar posições, mas não estão dispostas a pagar o preço. Não vai chegar. Não vai chegar. Porque tudo tem um preço. E aí você vai alcançar aquilo para o qual você está se esforçando. Vai passar no concurso? Vai. Se você estuda apenas 1 hora por dia, você vai passar no concurso que exige apenas 1 hora por dia. Mas existem concursos que exigem 4, 5 horas por dia de estudo. E quem não está disponível para isso, talvez nunca vá alcançar. Mas repita comigo assim: eu vou me esforçar o suficiente para alcançar o propósito para o qual o Senhor já me escolheu. Deus já escolheu você para um propósito. Deus já designou você para uma finalidade, mas talvez não tenha dado a você ainda o processo pelo qual você vai passar. Eu encerrei, meu coordenador. Eu encerrei. Olha o que acontece. Nós lemos José no capítulo 41, verso 38, não foi? Deus disse a José, abriu a mente de José e mostrou o que a José? Mostrou primeiramente vários peixes, não é? Vários molhos, o dele e o dos irmãos dele, se inclinando perante o dele. Sim ou não? Deus mostrou a José o propósito. Glória, eu sinto Deus na nossa reunião, irmão. Deus mostrou a José o propósito. Não bastasse, confirmou o propósito. Mostrou as estrelas, a lua e o sol. Contou para o pai olhou e disse: oxente, quer dizer, até eu e tua mãe vamos nos inclinar perante você? Os irmãos o odiavam cada vez mais. O pai de José colocava aquilo no coração. Agora veja o que é sonho e revelação. Veja a interpretação. O sol e a lua, 11 estrelas e José. Mas eu pergunto para vocês, a mãe de José viu o cumprimento da promessa de José? Não. Entende o que é muitas vezes uma revelação? Não é levar o pé da letra ali, o pé da letra não. Deus está mostrando o propósito, mas o processo é diferente. Glória. E eu estou encerrando com isso. Fechei o tablet. Uma coisa é o propósito, outra coisa é o processo. Tem pessoas que querem o propósito, que amam o propósito, que desejam o propósito, mas não estão preparadas para o processo. Porque o propósito de Deus na vida de José teve o processo do poço, da traição,
da mentira, de ser vendido, de ser caluniado, de estar na cadeia até chegar na cadeira. Tem gente que quer a cadeira, mas não quer o poço. Quer a cadeira, mas não quer ser vendido. Quer a cadeira, mas não quer ser caluniado. Quer a cadeira, mas não quer a prisão. Mas Deus não revelou a você o processo, mas o propósito. Mas se você suportar o processo, você vai chegar no propósito para a glória de Deus. Ajuda a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: o pastor vai encerrar agora. Mas a gente não pode encerrar sem gravar isso no coração. Uma coisa é o propósito, outra coisa é o processo. Mas para você chegar no propósito, suporte o processo, porque Deus vai te fazer chegar aonde você já desejou para a glória dele. Diga amém. Deus abençoe, crianças. Obrigado de coração. Vida secular, servindo a Deus com um propósito. Deus abençoe. Em nome também de toda a coordenação.